Olá, boa noite. Bom, vamos então para as nossas aulas, de desenvolvimento humano organizacional dessa segunda-feira, E nós vamos então dar continuidade. Na semana passada eu coloquei algum conteúdo em forma de vídeo, pegando algumas outras opiniões ou outras formas de falar sobre os nossos assuntos. E nas aulas de hoje nós vamos abordar aí dentro do nosso componente desenvolvimento humano e organizacional, nós vamos começar a abordar um pouco das práticas, das habilidades, enfim, das situações interpessoais. O que é um relacionamento interpessoal? De acordo com a psicologia e a sociologia, podemos definir relacionamento interpessoal como a ligação, conexão ou vínculo entre duas ou mais pessoas dentro de um determinado contexto. Este, por sua vez, pode ser um ambiente de trabalho, familiar, social, religioso, amoroso ou educacional, por exemplo. Nesse sentido, segundo o psiquiatra austríaco Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, o homem é, em sua essência, um ser relacional. Isso quer dizer que eu, você e as pessoas ao nosso redor temos essa característica nata. Ou seja, nós temos a necessidade básica de relacionar-se com outras pessoas. Então, esse relacionamento interpessoal ele está diretamente relacionado aos sucessos e insucessos, nas situações do cotidiano. Então aqui a psicologia, a sociologia, a psicanálise, todos eles estudam esses relacionamentos a fim de encontrar um equilíbrio dentro deles que permita o desenvolvimento no contexto social, pessoal, profissional, religioso, enfim, de forma geral. Esse tema, essa abordagem do relacionamento interpessoal está diretamente ligado à questão das competências socioemocionais, que são as competências que a educação, a escola, procura trabalhar de forma efetiva com os alunos. Porque tem uma importância muito grande no resultado de tudo que uma escola espera dos seus alunos, de tudo que uma sociedade espera dos seus membros, enfim. Então, essas competências socioemocionais, elas estão enraizadas no nosso relacionamento, ou deveriam estar, Então, nós vamos ver aí muitas delas. Por isso mesmo é da natureza do ser humano se relacionar, é da nossa natureza. Por isso, busca sempre estar vinculado a alguém e alimentar uma intensa troca de energia, conhecimentos e emoções com outras pessoas. É nessa troca de energia, sentimentos e emoções que ocorrem as melhores interações e também habitam aí as situações mais complicadas e difíceis que ocorrem dentro dos ambientes aí. Portanto, quanto melhor e mais positivo forem os relacionamentos interpessoais, maiores são as chances de construirmos conexões verdadeiras com as pessoas com as quais vivemos. Por isso, elementos como empatia e respeito são fundamentais. Então, aí se a gente pegar como exemplo aí a nossa situação, que surgiu aí há a semana passada, basicamente, a partir de semana passada, em que nós temos essa situação onde eu, no meu caso, estou deixando as aulas gravadas aqui, e estou presencialmente na escola para os grupos que estão designados para cada semana. A gente sabe que na reunião lá surgiu aqueles questionamentos a respeito dos prejuízos que cada um desses grupos, ou se iam ficar online, ou os que iam participar presencialmente, acabariam sofrendo, E aí, de todas as explicações que nós demos, de todas as situações que foram colocadas, o
último assunto da nossa reunião lá foi exatamente esse exercício de empatia, né? Esse exercício de respeito às situações que a gente consegue alterar até um certo momento, mas não pode ultrapassar isso, né? Todas as opiniões que foram colocadas lá, seja a favor, seja contra, elas tinham argumentos reais, né? Argumentos palpáveis para garantir o seu lado. Mas como que a gente pode chegar num meio termo com isso? O que eu estou querendo dizer? Que a gente precisa sempre estar procurando uma forma conciliadora de resolver. A forma que nós definimos, a forma que eu, vamos falar assim, nesses componentes definir, é a melhor? Pode ser que não, mas é uma forma que eu encontrei como professor de minimizar um pouco essa situação de diferença, né? E a forma que vocês também encontraram de poder participar adequadamente, né? Então, isso tudo é muito importante e precisa ser trabalhado. A importância de um bom relacionamento. Sabia que um bom relacionamento interpessoal é o resultado de um bom relacionamento intrapessoal? Então aqui, ó, já entendeu? Acabei de falar uma situação externa, né, que nós estamos vivendo, de aulas online, aulas presenciais, mas também entra aqui como um aperitivo, né, como um aditivo, a questão da relação intrapessoal. Porque o que acontece? Muito das nossas interações interpessoais entre nós, nos grupos, elas são influenciadas pela forma como a gente está se relacionando pessoalmente, intrapessoal, dentro de cada um de nós. Então, por mais que a gente procure ser imparcial, procure ser menos emotivo, mais racional, aquela situação intrapessoal influencia consideravelmente nas relações interpessoais, né? Ou seja, o reflexo da forma como nos relacionamos com nós mesmos, tá? Se internamente estamos bem resolvidos com nossas questões pessoais e profissionais, nossas relações exteriores tendem a ser melhores também, porque nós já temos uma convicção, nós temos uma gama, um hall de situações que faz com que a gente se sinta bem, né? Mesmo que aquilo não esteja acontecendo como a gente gostaria, né? Mas a gente já, assim, nós somos pessoas bem resolvidas. Quando existe essa situação positiva internamente, as situações exteriores tendem a ser melhores também. Por outro lado, quando algo em nossa mente ou coração não vai bem e padecemos de algum tipo de dor emocional, acabamos refletindo este mal-estar na forma como tratamos as pessoas e a nós mesmos. Então, é notório isso, né? Quando você não está bem, seja por um problema físico, um problema psicológico, uma situação isso se reflete nas suas relações. Ou você fica muito calado, ou você perde a paciência muito rápido, ou você fala o que não deveria, enfim. Então, isso também tem grande influência. A maioria das vezes, este desconforto pode revelar atitudes negativas, agressivas, errôneas e altamente sabotadoras. Portanto, não é por acaso que vemos líderes e colegas de trabalho que, por conta de seus problemas pessoais, às vezes acabam tratando com rispidez todos com quem se relacionam em seu dia a dia. No trânsito, nos locais públicos ou mesmo no trabalho, ninguém lhe escapa. E é assim, né? A gente, por mais que, como eu disse, por mais que a gente procure ser imparcial e não levar os problemas de um local para outro, né? É notório, é provado, é certo que nós não conseguimos fazer essa separação. Eu me lembro que quando comecei a fazer faculdade de administração lá nos anos de 2000, né? Uma das regras, vamos dizer assim, que eram trabalhadas dentro dos ensinos de administração era que um bom profissional não leva problemas de casa para o trabalho e não leva problemas do trabalho para casa, né?
conforme isso foi evoluindo lá do ano 2000 para cá, as empresas, os profissionais da área de recursos humanos, da psicologia, tal, enfim, eles foram descobrindo que isso não é possível de ser feito, né? A gente sabe hoje que não dá para a gente simplesmente trocar de roupa, colocar o uniforme de uma empresa e deixar para trás aquilo que a gente está passando dentro de nossas casas. E o contrário também, não basta você tirar o seu uniforme de trabalho ao chegar em casa para que você simplesmente não saiba tudo o que está acontecendo, você não traga de alguma forma um reflexo daquilo que acontece no seu ambiente de trabalho. O que a gente precisa então é buscar o equilíbrio, sabendo que essa teoria, essa prerrogativa não é possível de ser realizada. A gente precisa então desenvolver esse relacionamento interpessoal e intrapessoal para que essas situações sejam minimizadas, para que você consiga descansar e ter um lazer, uma vida saudável dentro da sua casa e que você consiga se colocar de forma por inteiro dentro do seu ambiente de trabalho à disposição das suas atividades. Então, a importância de um bom relacionamento interpessoal em casa não é diferente, pois quando um dos membros da família não está satisfeito ou feliz com algo, logo acaba tendo comportamentos nocivos, que tanto podem afastar como ferir e magoar profundamente os seus familiares. Portanto, para ter um bom relacionamento interpessoal com as demais, antes de tudo, a pessoa precisa estar em paz consigo mesma. Ah, mas é possível essa paz interior, né? Assim, no nosso mundo corporativo, no nosso mundo real, né? Saindo fora das letrinhas aí das letrinhas do nosso livro aí, do nosso trabalho, a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande de você ter essa força de não se deixar bater ou de se deixar envolver pelas situações. Porém, é necessário sim buscar esse equilíbrio. E é por isso que a escola, né, as escolas de modo geral, estão procurando trabalhar essas competências socioemocionais, né, que é a empatia, o respeito à opinião do outro, o respeito aos limites de respeitar o limite do outro, o entendimento, a resiliência, né? Ser capaz de aceitar situações que não são as que vocês desejam, mas a que é possível e que a maioria das pessoas e que precisa para atender uma maioria, né? E assim por diante. Perceber isso é muito importante, especialmente nas relações de trabalhos e familiares, né? Eu pulei uma aí, ó. Nesse sentido, eu quero convidar, né? Ou seja, vamos convidar você a fazer exercício poderoso de começar a observar com mais atenção a atitude das pessoas ao seu redor e também as suas, né? Então é um exercício, sim, cotidiano, que você comece uma forma de você entender os seus limites, entender a situação de um modo geral, é você observar o comportamento das pessoas que convivem com você, que estão ao seu lado, e o seu em relação a elas, né? Note que quando algo não vai bem, não raro, nós tendemos a externalizar nossa insatisfação por meio do mau humor, né? Então tem dia que você está ali, está uma beleza, tem dia que você está mal-humorado, então um mosquito é um elefante, né? E aí a tristeza, o isolamento e mesmo a agressividade são resultados disso, né? Quer ver um exemplo para vocês entenderem? Um lugar propício, muito propício para confusão é trânsito, né? Quando você está dirigindo no trânsito, você geralmente está tenso, né? Está com um nível de concentração alto e ao mesmo tempo você não consegue deixar as suas situações para fora do carro, né? Elas vão com você para dentro do volante lá do carro, da moto, enfim. E aí o que acontece? Passa uma pessoa, dá uma fechada em você ou faz algo que você considera que não é o correto,
imediatamente você já solta um palavrão, né? Você já gera uma situação e esse mau humor seu vem. Nossa, no trânsito é muito comum as pessoas jogarem para fora aquele mau humor que está guardado ali, né? Que ela, às vezes, nas relações, ela consegue conter, mas nas situações de trânsito não. Então existem muitas situações perigosas no trânsito que às vezes você solta um palavrão lá e a pessoa pode não gostar do que você falou. A gente vê muito, tem muitos vídeos disso, né? Tem muitas situações reais em que aquele acidente, né? Que ninguém quer bater no carro do outro, ninguém quer encostar, ninguém quer fechar, acredito eu que não, né? Aquela situação que deveria ser uma situação analisada de forma mais objetiva, né? Falar assim, o cara bateu em mim, ele não queria amassar o carro dele, aconteceu, foi um acidente. Então vamos entrar num acordo aqui, quem foi, quem não foi, vamos, né? Não, o que acontece? Vira uma discussão, muitas vezes as pessoas entram em luta corporal na rua, né? Fora outros tipos de ameaça, porque esse mau humor ele se apresenta muito fortemente nessas situações aí, né? Para perceber isso é muito importante, especialmente nas relações de trabalho e familiares, pois quando o outro não está bem e nos trata de forma hostil ou afrontosa, geralmente tendemos a levar isto para o pessoal e achar que o problema dele é conosco. O mesmo acontece na visão dos outros em relação a nós. Saiba que na maioria das vezes não é pessoal e que seu comportamento na real é reflexo de uma insatisfação interna, passageira ou constante. Então, na maioria das vezes, as discussões que surgem assim, nos mais diferentes lugares não são por questões pessoais. Existem situações pessoais? Existem. Mas muitas vezes é provocado por um conflito interno que você está vivendo. E esse conflito, essa situação interna, ela se apresenta dentro de uma relação interpessoal, né? Claro, agredir alguém verbalmente não é a melhor forma de resolver o problema. Nunca foi e nunca será, né? Contudo, este é um aprendizado que apenas a vida e o tempo podem nos proporcionar. Existem situações em relações interpessoais que é melhor você ficar em silêncio, né, do que soltar um palavrão ou falar algo, porque mesmo que no fundo a pessoa saiba, né, lá no fundo a pessoa saiba que não é pessoal, ela vai interpretar pelo lado pessoal, né? Então, às vezes é melhor o silêncio. E outras vezes o silêncio, né, para evitar um prolongamento de uma discussão inútil, né, ele também pode fazer com que a pessoa reflita, né? Eu me lembro numa situação que eu estava participando de um grupo e eu era responsável lá, né, naquela situação ali, por aquele grupo. E sempre existe, quando alguém coloca o seu tempo à sua disposição para ser responsável ou liderar algum grupo, irremediavelmente ele vai sofrer críticas, as pessoas não têm todas o mesmo ponto de vista, não têm todas a mesma opinião, então alguns gostam do seu trabalho, outros nem tanto, outros não podem, não gostam do encaminhamento que você dá para as coisas. Isso é normal, isso existe em qualquer lugar, né? Mas o que acontece? Nós estávamos numa situação difícil em relação a alguns problemas que estavam ocorrendo no nosso grupo lá, mas a gente tinha que discutir, né? Assim, então a gente colocou em pauta, fez uma reunião, começou a discutir. E eu lembro que eu estava sentado, era uma mesa, né? Que tinha várias pessoas sentadas em volta da mesa, e eu fiz as minhas colocações lá, né? Sobre os temas que a gente estava discutindo. E uma pessoa que estava sentada de frente comigo, ela começou a falar assim, umas coisas assim muito agressivas, assim, né? Não é nem que não tinha nada a ver, mas muito agressiva, enxergar as coisas de uma forma muito pessoal, me atacar de forma pessoal, né?
que isso, que eu deixava de fazer aquilo, que não sei o quê. Mas eu percebi, enquanto ela estava falando, eu percebi que o que existia ali na realidade ela, tudo aquilo que ela estava fazendo, ela queria provocar, na realidade, uma reação forte minha, né? No sentido de devolver para ela aquelas palavras ou aquilo de uma forma agressiva também. E eu percebi que em determinado momento ela queria assim, ó, eu vou cutucar esse cara vai falar um monte de coisa para mim, e aí, de certa forma, eu vou inverter o jogo, né? E geralmente numa discussão é assim, você não tem sangue de barata, né? Você vai ouvindo, 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 chega uma hora que você quer falar também. Mas aí, enquanto ela foi falando, eu fui pensando, né? Ela ia falando, mas falou, acho que ela falou uns 10 minutos, assim. Falou. E a nossa reunião tinha outras pautas para ser discutida, né? Além daquilo que ela estava. Porque ela saiu fora, viajou, voltou, foi de novo. Aí ela terminou de falar, eu fiquei, olha, eu acho que eu fiquei bem uns 30 segundos, uns 40 segundos olhando para ela, em silêncio. E aí começou a bater um incômodo na pessoa, porque a perna dela tremia debaixo da mesa, assim, ó. Para que eu falasse alguma coisa, né? Para que eu gerasse lá o atrito lá. Então eu esperei uns 30, 40 segundos para ver se ela ia continuar, para falar mais alguma coisa. Ela não falou nada, eu virei para outra pessoa que estava do lado, que estava me ajudando com a pauta da reunião, e falei assim, qual que é o próximo assunto da reunião? Né? E continuei a reunião, como se ela não tivesse falado nada. Tá? Então eu estou usando isso como exemplo para vocês. Às vezes, você tomar uma atitude, essa pessoa hoje é minha amiga, tenho convivência normal com ela, mas aquela situação ali, qualquer coisa que eu falasse para me defender naquele momento, não seria bem-vinda. E ia gerar uma situação que ia envolver as outras pessoas que, na realidade, não tinha assim, muito a ver com aquilo que ela pessoalmente tinha de visão a respeito do que nós estávamos fazendo. Então, é basicamente isso que quer dizer, né? Que a gente tem que ter essa calma, essa empatia, essa humildade, ou de, às vezes, ficar em silêncio, ou se for falar coisas que realmente possam ajudar, e não apenas ser mais uma pessoa ali para tumultuar o ambiente, né? Então, ó, ter como consciência, ter essa consciência nos faz exercitar a capacidade de empatia, que é o ato de colocar no lugar do outro, né? Então, assim, é mais ou menos isso que eu fiz. Eu me coloquei no lugar dela. Falei assim, poxa, ela tá frustrada com alguma coisa, ela tá, né? E não é legal. Não adianta eu responder para ela, né? Então, ser empático é o primeiro passo para aprender a respeitar as pessoas com as quais convivemos e um elemento essencial na construção de relacionamentos interpessoais mais positivos. Por que o professor está tratando desse assunto nesse componente aí? Ora, qual que é o nome do componente? Desenvolvimento humano e organizacional. Então, nós estamos. É algo que as organizações trabalham muito hoje, que as áreas de recursos humanos das empresas, enfim, elas trabalham muito essa questão da empatia, da resiliência, das competências socioemocionais, porque os melhores profissionais são os profissionais que são capazes de lidar de forma positiva com isso, com essas situações, né? Então, dentro do relacionamento interpessoal no trabalho, né? Empresas são os resultados de pessoas. Como tal, quanto melhor for a relação dos colaboradores de uma organização, mais produtiva será a sua convivência. Profissionais que fazem parte de grupos harmônicos trabalham em meio à sintonia também, pois se conhecem e se respeitam mutuamente, o que torna o desempenho individual e o trabalho em equipe muito mais proveitoso. Eu vou usar novamente aqui o exemplo dos times de futebol, né? Se você pegar todos os times de futebol que são campeões, né? O time de futebol está disputando o campeonato lá e eles foram campeões.
quando vai uma pessoa entrevistar esse grupo que foi campeão e pergunta para ele o que fez diferença, o que eles tinham de melhor ali que permitiu com que eles chegassem ao campeonato, 99% deles a primeira coisa que eles vão falar, o grupo tinha uma união, todo mundo tinha respeito, um ambiente positivo, agradável. Então, ter um ambiente positivo, agradável, que as pessoas se compreendam, se respeitam mutuamente, é indispensável para o sucesso dos objetivos finais, né? E assim, uma das funções de um profissional na área de recursos humanos é colaborar para que esse ambiente seja saudável e agradável nesse sentido. Por outro lado, quando os colaboradores não se dão bem, os departamentos não se comunicam com efetividade e os profissionais não cooperam para o alcance efetivo das metas. A empresa acaba perdendo muito de sua capacidade produtiva e, consequentemente, seus investimentos. Isto acontece porque num ambiente onde as relações pessoais não são auspiciosas, ou seja, agradáveis, proveitosas, a organização perde sua força máxima. Logo, o lema "Juntos somos mais fortes" não é apenas uma expressão. Na prática, é realmente o que faz e é o que faz diferença, né? Então, quando existem aquelas disputas internas por vagas, por posições, por situações, por privilégios, e quando o pessoal, a equipe de liderança ou de chefia, né, da empresa incentivam esses tipos de disputas, a empresa, num primeiro momento, alimentados por essa vontade de vencer, né, vencer a disputa ali, as pessoas a produtividade acaba até melhorando. Mas em muito pouco tempo, essa rivalidade, essa busca por ser o melhor de cada um individualmente, vai trazer resultados muito ruins para a empresa, né? Então, de repente, um ambiente mais agradável, onde as pessoas se respeitam mutuamente, ele pode não ser aquele ambiente que tem aquela produção máxima, mas uma produção consistente, né? Não é a produção máxima, mas é uma produção consistente. Uma produção que você olha e fala assim, não, isso vai funcionar bem, vai continuar funcionando bem, né? Então essa é a diferença. Fazendo mais uma vez uma autoanálise, eu convido você então a relembrar pelo menos de uma situação onde ficou claro o seu trabalho, né? Pode ser um projeto importante em que um colega não entregava nunca a sua parte, uma demanda emperrada pela falta de colaboração de outro departamento, ou ainda pela dificuldade do líder de comunicar ao grupo suas ideias, metas e decisões. Então, assim, pensem aí no dia a dia de vocês, profissional, mesmo na família, algum projeto, alguma situação onde essa dificuldade pela falta de empatia e tal, ficou claro, né? Atrapalhou o andamento, né? Um projeto que você trabalhou, um trabalho, uma atividade em grupo que você fez na sua escola e que não funcionou adequadamente porque um dos grupos, uma das pessoas ou algumas pessoas não fizeram a parte deles, enfim, situações que acontecem. Então pensem nessas situações aí, e encontre algumas assim que possa te ajudar a exemplificar, né? Ainda que estes sejam apenas exemplos de circunstâncias hipotéticas, saiba que esses problemas acontecem com bastante frequência nas empresas. No dia a dia, estes são também alguns dos motivos que fazem com que o relacionamento interpessoal entre seus profissionais seja minado, né? Vão sendo minados, né? Para evitar esse jogo e construir relações profissionais melhores, respeito, empatia, trabalho em equipe, visão sistêmica, paciência, cooperação e uma liderança positiva são verdadeiramente palavras-chave.
né? Então vocês estão no segundo módulo e vocês estão iniciando ali o trabalho de TCC, né? Não sei se vocês vão trabalhar em grupos ou se vão trabalhar de forma individual. Eu acho assim que fazer individualmente o TCC é uma forma que de repente mais objetiva, né? Só que não te ajuda a cultivar esse relacionamento interpessoal. Então é legal quando você escolhe pessoas, né? Ou é escolhido por pessoas para formar um grupo de TCC que possa, porque aí vocês vão praticar essa empatia, essa resiliência, esse respeito à opinião do outro, ao trabalho do outro, cumprir prazos, cumprir metas, né? Realizar um trabalho em equipe, ter essa visão sistêmica, né? De pegar algo, transformar em algo e sair uma coisa legal lá, um TCC legal no outro módulo, né? No terceiro módulo, né? Exercitar a paciência de esperar a sua vez para falar, de esperar a sua vez para argumentar, né? Cooperar com alguma coisa que seja positiva. Então você pega lá o TCC assim, vamos trabalhar um tema aqui em que a gente consiga desenvolver algo que seja positivo para minha turma, para o meu grupo, para minha sala de aula, para minha escola, para minha região, para minha cidade, né? Então isso é muito legal. Aí precisa da liderança positiva, aquela pessoa que não determina como deve ser feito, mas participa da execução, né? Tem lá um conceito geral, mas vai participar e vai dar a sua contribuição, né? Como melhorar suas relações, então, dentro da empresa? Como diz um velho ditado, quando um não quer, dois não brigam. Então, é aquilo que eu acabei de dar, que eu dei exemplo agora há pouco, né? Eu não estava a fim de discutir com ela, porque eu sentia que a nossa discussão não iria acrescentar nada para a situação que a gente tinha para resolver. Então eu achei melhor deixar ela liberar todo o estresse lá, né, toda a ideia que ela tinha e não contra-argumentar, porque a gente precisava utilizar aquele tempo de reunião que nós estávamos juntos para realmente desenvolver coisas positivas, né? E esta ideia se aplica também às relações interpessoais no trabalho e na vida de modo geral. Pois quando, por exemplo, você não quer entrar em discussão ou criar problemas com seus colegas, não tem por que perder seu tempo fazendo isso. Portanto, para criar um bom ambiente profissional, familiar ou social, todos os envolvidos precisam colaborar e fazer a sua parte pelo bem de todos. Como o ser humano é imprevisível, em sua rotina diária na empresa existem muitas situações que realmente vão testar sua paciência, muitas mesmo. Contudo, estes são os momentos ideais para exercitar a sua inteligência emocional e relacional e para buscar resolver qualquer tipo de ocorrência por meio do diálogo pacífico, onde o mau humor do chefe, a insatisfação do cliente, aquele colega que está insatisfeito com seu emprego e retardando o trabalho em grupo, seja qual for o problema, é a forma como você reage a eles que definirá a qualidade de suas relações. Então, pessoas de mau humor, insatisfação de cliente, colega insatisfeito com a situação dele dentro do emprego, vocês vão encontrar isso sempre, mas é a forma como você age, reage, administra tudo isso que vai demonstrar o seu nível de capacidade profissional e intelectual, né? Isso é muito importante. Quando sabemos nos comunicar com efetividade e temos um relacionamento interpessoal positivo com as pessoas com as quais convivemos, isso facilita e que possamos responder às pendências e superar os momentos de crise com muito mais sabedoria e agilidade. Logo, podemos usar estes atributos para dialogar positivamente com os envolvidos em qualquer questão ou problema e alcançar efetivamente a conciliação dos interesses de todas as partes. Bom, é o que nós estamos falando até agora, né? Por isso eu quero que você, né, que gostaria
aproveitando a leitura desse artigo, né, que nós temos feito até agora, pare também para refletir sobre seus comportamentos atuais. A intenção é que assim tenha a oportunidade de avaliar com suas atitudes como suas atitudes afetam positiva ou negativamente a qualidade dos seus relacionamentos interpessoais na organização onde você atua em específico, né? Vamos pensar então, vamos fazer esse exercício, né? Gostaria que vocês fizessem esse exercício em relação à nossa sala de aula, né? A sala de aula, segundo módulo de técnico em recursos humanos da ETEC aí, né? Com o que você, quais são os nossos comportamentos dentro, né, desse ambiente que a gente convive aí, do ambiente de sala virtual, que agora está ficando híbrida, né? Um pedaço vai na escola, um pedaço faz virtualmente. A gente sabe que existem N fatores que colaboram para que existam diferenças de ideias e conceitos, dificuldades para desenvolver adequadamente o trabalho, né, os conteúdos, mas como você pessoalmente administra isso, né? O que você faz? Quais são as suas atitudes, né? Como que funciona isso? Vamos às perguntas poderosas, pense a respeito e seja sincero nas respostas, tá? Então, ó, vocês vão responder isso daí, tá? Ah, é para entregar para mim? É para entregar para o professor? Não, eu quero que vocês respondam isso aí, nós vamos falar mais sobre isso, né? Então, vamos lá. De 0 a 10, o quanto suas atitudes têm facilitado ou dificultado suas relações interpessoais no trabalho? Quanto você acha? Tem mais de 0 a 10, que nota você daria, né? Segunda, o quanto colabora para uma boa comunicação com seus colegas, com a empresa e os clientes? Colabora ou não está interessado, ou tanto faz, enfim, né? Comunica-se sempre de forma respeitosa e amigável ou perde a linha, né? São reflexões que a gente precisa fazer para ter dentro desse relacionamento interpessoal, né? Busca voluntariamente contribuir, construir bons relacionamentos ou está constantemente em conflito com alguém, né? Não que o conflito não seja importante, o conflito é importante porque ele traz assim à tona ideias, conceitos, faz a gente se mexer muitas vezes, né? Mas o conflito ele permeia, ou seja, ele está presente em todas as suas conversas, os seus movimentos dentro do ambiente de trabalho, dentro da sua sala de aula, enfim. Foca sempre em dar o seu melhor ou a insatisfação atual é tão gritante e evidente que não permite que você se relacione bem. Então, às vezes, aquela situação é tão frustrante para você internamente que você não consegue enxergar nada de positivo nela e também não consegue colaborar, né? E aí fica aquela clima, aquela situação tensa, né? Com as pessoas e conquiste o seu... desculpa, gente, eu fiz errado aqui, tá? Foca sempre em dar o melhor resultado, o seu melhor ou sua insatisfação atual é tão gritante e evidente que não permite que você se relacione bem com as pessoas e conquiste seu respeito e sua cooperação? Tá? Faz parte da mesma pergunta, eu coloquei um pontinho errado aí. Tá? Então, como que é isso? Reflita a respeito e, caso seja preciso, comece a rever os seus comportamentos e permita-se mudá-lo a partir de agora. Então, gente, o trabalho, a missão do ambiente educacional, da formação profissional, da formação tecnológica, enfim, da informação que for, é fazer com que a gente avalie nossos comportamentos comportamentos e conhecimentos em relação a tudo que nos cerca e possa mudar aquilo que não contribui de forma positiva, nem para você pessoalmente e nem para as pessoas que convivem com você dentro dos seus diversos ambientes do dia a dia.
Então, algumas dicas aí para melhorar esse relacionamento. Desenvolver atitudes positivas é essencial para construir bons relacionamentos com pessoas com as quais convivemos. Por isso, conheça algumas ações que podem ajudar nesse sentido. Desenvolva empatia. Sem empatia, é quase impossível construir um bom relacionamento no ambiente de trabalho, tá? Em qualquer lugar. A empatia é o que permite uma pessoa se colocar no lugar da outra, né? Não existe. Eu tenho uma palestra de uma pessoa que ele estuda estuda o cérebro humano, a especialidade dele. Ele diz que você jamais consegue se colocar no lugar do outro, porque cada um vê de uma forma particular. Porém, ele não quis dizer que você não pode fazer nada. Você pode imaginar, né? Por que aquela pessoa está falando aquilo? Por que ela está agindo daquela forma? O que levou ela a fazer aquilo? Né? Compreender melhor os seus sentimentos próprios, as suas atitudes e evitar julgamentos apressados sobre sua forma de ser, pensar e agir. Então é aquele julgamento que você bate o olho e fala, isso aí é isso. Tem que ter essa empatia. Assim como nós, cada um tem sua história e seus motivos para ser como é. Às vezes a gente fala, nossa, mas esse cara é uma pessoa que não dá para conviver com ele. Mas assim, você não precisa estudar o cara, não precisa ficar espreitando o cara, né, para ver o que o cara faz, nada disso. Mas é simplesmente entender que por trás daquelas atitudes que você não concorda ou que não é a atitude mais correta, existem situações que fizeram com que ele pensasse assim, ou que faça com que ele pense assim. A forma como ele encara as situações não precisa ser necessariamente a mesma forma que você, né? Claro que isso não justifica nenhum mau comportamento. Não é assim, não, é porque ele deixa, não tem problema. Não é. Existem comportamentos e regras e conceitos comuns nos ambientes que devem ser seguidos. Então, não é porque a pessoa teve um problema no passado lá, uma situação triste pessoal, que ela pode agir dessa forma e ninguém pode falar nada. Não é isso, né? Mas é entender um pouco, né? Ter um pouco dessa empatia. Contudo, saber se colocar no lugar do outro, além de uma demonstração de compaixão e respeito, evita que julguemos nossos colegas, clientes e chefes sem ao menos dar-lhes a chance de mostrar o outro lado. Portanto, exercite mais a empatia, tá? Então, mantenha o respeito. Seja qual for o problema, jamais perca o respeito pelas pessoas com as quais convive e se deixa levar pela raiva e insatisfação. Mantenha o respeito, mantenha o nível, né? O respeito ao próximo é a base de todo o relacionamento. É óbvio que existem situações que são muito doidas, né? Que você acaba perdendo a linha. Mas tenha a humildade de pedir desculpa, né? Assumir que você exagerou, pelo menos isso, né? Ou, enfim, não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Mesmo que a pessoa tenha te feito, tenha essa calma de dar a volta por cima, né? Volto lá no exemplo lá que eu estava dando da reunião. Quer dizer, ela despejou um caminhão de melancia em cima de mim. Se eu despejo um caminhão de melancia em cima dela, trocando, devolvendo na mesma moeda, talvez nós estivéssemos discutindo até hoje, né? Por quê? Porque aí ela ia falar outros tantos e outras tantas. Então, o simples fato de eu ficar em silêncio, né, e partir para deixar aquela situação para depois, fez com que eu me sentisse bem, porque eu não acabei falando nada a mais, e ela também pôde refletir, né, falar, pô, exagerei aqui, né, não deveria ter falado tanto. Portanto, partir para a briga ou para qualquer tipo de agressão pessoal são caminhos que devem ser evitados veementemente, principalmente no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é um ambiente em que os conflitos e as divergências eles surgem naturalmente em decorrência das decisões que precisam ser tomadas. E se você levar isso como pessoal, você vai sofrer muito.
E nem sempre, ou quase sempre, não é pessoal. Né? Ah, hoje eu vou ficar sem, não falo mais com o meu chefe porque ele me deu uma bronca, né? E eu não mereci ouvir aquilo, né? E aí você não conversa mais com ele. E aí, de certa forma, você para de colaborar, de contribuir para o funcionamento. Não é saudável isso. Né? Você pode até, de forma educada, chegar para ele no dia seguinte, depois que passou, e falar, ó, aquilo lá que você me falou ontem, cara, eu não merecia ouvir aquilo. Né? Se ele insistir, enfim, aí você tem que ter a resiliência, né, de se adaptar àquilo e tentar mostrar, né, na prática que não é aquilo que ele pensa, que não é daquele jeito que ele te falou, né? Isso é fácil? Não, não é fácil, mas necessário. Garanto para você que vai te garantir, vai te pelo menos economizar uns remédios você vai tomar muito menos omeprazol, né? Então vai ter muito menos dor de cabeça, muito menos dor de estômago e etc. Tá bom? Então, clientes, do mesmo modo, não libera seus chefes, clientes ou colegas de te tratarem mal. E não é isso que eu quis dizer também. Eles não podem te tratar mal. Né? Quando todos entendem isso, todos ganham, pois o respeito é a chave para a construção de relações positivas e duradouras. A comunicação. Gente, ó, assim, ó, nas próximas aulas eu vou focar um pouquinho, né? Eu já falei que eu sou suspeito para falar de comunicação, né? Mas porque eu gosto demais. Então, a comunicação, seja ela verbal ou não verbal, é o que gera o vínculo entre as pessoas e os grupos das quais fazem parte. Portanto, saber se comunicar, além de uma qualidade indispensável na carreira, é atributo essencial à construção de relacionamentos interpessoais positivos. Representa ouvir e ser ouvido, criar um ambiente de respeito, onde as pessoas são capazes de trocar ideias, conhecimentos e experiências de forma recíproca. Quando as pessoas querem se comunicar efetivamente umas com as outras, ou seja, estão dispostas à comunicação de verdade, elas se abrem a ouvir na essência o que o outro tem a dizer e a decodificar as informações e intenções contidas ali, bem como se sentem mais seguras e confortáveis para expor o que pensa e dialogar com seus colegas de trabalho, amigos e familiares. Por isso, prezar por uma boa comunicação faz toda a diferença para que as relações interpessoais sejam sempre construtivas. Boa comunicação, comunicação clara, sem meias palavras, sem rodeios, né, objetiva, com sentido lógico. Né? As pessoas se sentem mais confiantes para fazer. Né? Isso é muito importante. Então, respeitar a diversidade, assim como nós, cada pessoa tem uma origem em sua história, merece ser honrada e respeitada, como tal, para que possamos elevar a qualidade do nosso relacionamento interpessoal, o trabalho e os demais ambientes onde vivemos, devemos sempre buscar evoluir como seres humanos e defender o respeito às diferenças, sejam elas quais forem. Né? O respeito mesmo. Né? Não é porque a pessoa tem uma orientação pessoal ou um conceito diferente do seu que ela é pior ou melhor do que você. Né? Na prática, isso quer dizer que, independente do credo, origem, cor, orientação sexual, naturalidade, time, religião, cultura ou ideologia política, devemos sempre lutar para que o espaço de todos seja respeitado, assim como queremos que o nosso seja. Por mais diferente que o seu colega seja de você, isso não quer dizer que ele seja pior, apenas que tem outra mentalidade. Não quer dizer isso, não é? Contudo, ao contrário do que muitos pensam, entende essas diferenças e também buscar seus pontos em comum pode trazer muitos aprendizados e crescimentos a ambos. Permita-se, tá? Isso é muito interessante. Seja cooperativo. Todo relacionamento interpessoal envolve troca, pois quando cada um dá o seu melhor, as relações se fortalecem e se tornam positivas para todos. O que isso significa?
o que você deve não deve, desculpa, o que você deve não deve se furtar de contribuir com seus conhecimentos, habilidades e experiências para ajudar as pessoas ao seu redor a solucionarem problemas, aprender e crescer continuamente também. Do mesmo modo, esteja sempre aberto a receber tudo isso. É um ambiente cooperativo, colaborativo, né? No seu trabalho, por exemplo, é importante que entenda a importância da cooperação entre os colaboradores e departamentos. Dê valor ao senso de grupo e ao poder às ações individuais e coletivas, pois quando cada um faz corretamente a sua parte, todos são beneficiados por excelentes resultados. Coopere sempre, pois nada pior do que alguém que não ajuda e ainda por cima atrapalha os demais em suas funções. Não queira ser o tipo de profissional que não contribui. Foque em ser aquele colaborador que sabe trabalhar em equipe e que tem a humildade para ensinar e aprender. Tá? Então, professor, mas desenvolvimento humano e organizacional. A gente precisa se desenvolver. As pessoas que conseguem esse nível de entendimento que o desenvolvimento passa por ser colaborativo, comunicativo, tarará, são pessoas diferentes, são os diferenciados, né? Melhore seu relacionamento interpessoal, né? Aí tem muitas formas de você melhorar isso. Por exemplo, a comunicação, foco no desenvolvimento e habilidade de intercomunicação, diálogo positivo, nas competências de falar com clareza e de ouvir na essência, de modo que a pessoa sinta-se capacitada a interagir e expor as suas ideias. Então, quando é muito clara essa comunicação, ela dá essa abertura que as pessoas possam participar. Interagir, né? O objetivo aqui, além de abrir espaço para que se expresse, é apoiar a que desenvolva a capacidade de criar vínculos e conexões positivas e verdadeiras com os demais, de modo que o ato de interagir seja bom para ela e gere relações confiáveis para a sua vida. Tenha percepção, trabalhe para que o indivíduo consiga superar suas crenças limitadoras e experiências negativas em relação ao ser humano. Faça tudo que tiver ao seu alcance para que as pessoas que fazem parte do seu grupo de trabalho, essas pessoas entendam que algumas crenças que limitam a nossa capacidade devem ser deixadas de lado, mas você não deve forçar a pessoa a aceitar isso na marra, né? Porque ela vai dizer para você que aceita, mas no fundo ela não consegue entender porque aquilo foi imposto para ela, né? Aproximação, o foco é quebrar os bloqueios e medos internos e externos, a gente aquele pé atrás que a gente fala, né, com a pessoa, as pessoas, o grupo que você trabalha, né, e ter um contato real. Por meio de técnicas, ferramentas e perguntas poderosas, né, nós estamos falando do coaching aqui, né, que é um profissional hoje muito procurado para ajudar nesses quesitos de percepção, diálogo, aproximação, empatia, resiliência, né? E etc. Então, muitas vezes, a resposta para essa lacuna estão em situações do passado que foram ressignificadas ou em decepções ainda não superadas relativas a algum acontecimento ou pessoa. Então, quando você procura um profissional, ele vai te ajudar a buscar essas situações anteriores, né, que deixaram você com aquele bloqueio, né, e vai procurar fazer com que você consiga conviver com aquilo. Não é superar, é conviver mesmo, é fazer com que aquilo não influencie tanto as suas ações e atitudes como influenciava até então. Contudo, seja qual for a razão, o processo de coaching é um excelente aliado às superações de obstáculos, que pode tanto comprometer a carreira como as relações familiares, afetivas e sociais. O método ajuda a pessoa a encontrar as respostas para suas dificuldades e se relacionar, a superar crenças limitantes e traçar estratégias efetivas para vencer seu problema definitivamente. Então, além disso, também lhe auxilia
a que desenvolva uma melhor comunicação interpessoal, vença os medos e bloqueios que impedem a pessoa de se relacionar e a que, deste modo, conquiste maior qualidade de vida em suas relações interpessoais em todos os sentidos. Então, gente, é comum, atual, é importante você ter esse domínio dessa relação intrapessoal e interpessoal como forma de te fazer um profissional melhor, que vai colaborar mais com o seu ambiente de trabalho, que vai colaborar mais com os seus projetos de empreendedorismo, com as suas ideias de trabalho em equipe, com as suas ideias e conceitos de liderança, né? Espero que vocês possam ter aproveitado essa aula. Fico à disposição lá na área de postagens, caso tenha alguma dúvida, alguma observação. Uma boa noite para vocês, até a próxima aula.